Oi, aqui é a Tamires do Resenhando Sonhos e hoje a gente vai falar sobre A Prisão do Rei. A Prisão do Rei é o lançamento de 2017 da editora Seguinte e é o terceiro livro da série Rainha Vermelha da autora Victoria Aveyard. Estava super mega, ultra ansiosa e quando ele chegou eu fui correndo fazer essa leitura e eu vou dizer pra vocês que não foi uma leitura tão positiva assim. E tô triste de vir aqui dizer isso. Eu fiquei um pouco decepcionada com o livro, pra mim foi o mais fraco dos três. É óbvio que se você não leu a Rainha Vermelha, nem a Espada de Vidro, você vai pegar spoilers aqui e assistir esse vídeo é extremamente não recomendável. Eu gostei de Espada de Vidro, eu achei o livro muito interessante, eu gosto muito da dinâmica daquele livro e o meu problema com Espada de Vidro foi a forma como o livro terminou. Essa série ela é muito comparada com a trilogia Grisha e a cena do final de Espada de Vidro é uma cena praticamente igual a uma cena da trilogia Grisha. A Mary Barrow foi uma personagem que no primeiro livro foi bastante sem personalidade. Ela era um cãozinho que seguia tudo, além de ser uma menina birrenta. No segundo livro, eu achei que ela deu uma amadurecida, apesar de alguns pesares, e isso meio que caiu por terra com a escolha que ela toma no final, que é de se entregar pro Maven pra salvar todo mundo ali, colocar uma coleirinha e virar a cadelinha dele. A minha expectativa pra esse livro era uma Mary Barrow extremamente chata, mimizenta. Também tava muito temerosa em ter capítulos do Call, porque eu acho ele um personagem bem sonso aqui ainda. Mas é o que acontece, a gente vai ter capítulos da Mari e a gente vai ter capítulos da Cameron. E mais pro final a gente também vai ter alguns capítulos da Evangeline, que pra mim foi uma visão super interessante nesse livro e foi uma das minhas personagens favoritas também aqui, por motivos que só lendo esse livro pra entender. Então a história vai começar obviamente com ela presa. O Maven vai fazer disso um espetáculo, vai fazer da prisão dela algo que ele se orgulha, algo pra expor a Guarda Escarlate. E enquanto isso, os prateados, os nobres ali estão querendo a cabeça dela. Só que vocês sabem que o Maven é apaixonado pela Mari e ela estar ali tem muito mais a ver com essa obsessão que ele tem por ela do que realmente para deter a Guarda Escarlate. Dentre esses prateados está a nossa querida Evangeline, Bitch Evangeline, que a gente já viu fazer várias coisas más aqui e que não é nenhuma fã dos vermelhos e muito menos da Mary Barrow, já que ela levou aí o seu Call, o seu príncipe. Nesse livro, então, ela tá noiva do Maven, mas ainda não existe uma data, uma perspectiva aí de casamento e ela vai infernizar ali a vida da Mary no que ela pode. A gente sempre sente muito na presença dela, na forma como ela tá inserida na cena, que ela não tá muito confortável em estar ao lado do Maven dessa vez. Enquanto isso, a gente tem uma Guarda Escarlate que tá de um outro lado, um pouco mais isolada, mas também um pouco mais corajosa. É uma Guarda Escarlate onde o nosso olhar sobre ela dessa vez é muito mais fraco, porque a gente tá vendo as coisas pelo olhar da Cameron. A Farley também, a gente descobriu que tava grávida, né, do irmão da Mari que morreu, então ela também tá um pouco isolada. Eu gostaria de ter tido mais Farley aqui. Eu preferia ter seguido a história pelos olhos da Farley e não pelos olhos da Cameron. Foi uma personagem que eu tive que puxar muito da minha memória pra lembrar quem ela era. E foi uma personagem que eu realmente não entendi porque ela virou narradora de uma hora pra outra. Mas mesmo assim, acho que melhor que o Call. Aqui, pelo menos, ele tomou um lado. Ele é Guarda Escarlate, ele tá ajudando aqui, ele tá mais solícito, ele tá mais estrategista, ele que tá responsável por bolar algumas manobras aqui dentro da Guarda Escarlate. E, consequentemente, por causa disso, a Guarda Escarlate está tendo muito mais sucesso nas suas investidas. Ele está manobrando ali e por ele ser um estrategista treinado ali pra ser rei, pra ser, né, quem iria comandar Norta, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Aí você vai dizer, Tamires, então o livro foi eletrizante, porque teve alta... Não. O livro só começa a acontecer depois da página 300. Até lá, você senta, mas assim, ó, senta e calma o coração, porque tem que ter paciência com esse livro. Tem que ter muita paciência com esse livro. Não é nem isso o problema pra mim. Apesar de eu achar que se perdeu muito tempo nessas páginas, que a gente podia ter tido uma história muito mais rápida de acontecer, teve um grande desenvolvimento político nesse livro, porque a gente entendeu várias coisas. A gente entendeu a configuração política, a gente entendeu qual é a relação de Norta com os outros reinos, como esses outros reinos estão envolvidos com a Guarda Escarlate. Apesar da lentidão, o livro serviu pra dar um panorama muito maior de mundo que a gente não tinha tido ainda. A gente tinha Norta numa guerra centenária com Lakeland e a gente tinha uma Guarda Escarlate no meio. A gente também vai ter uns livros aqui do Julian que vão parar nas mãos da Mari. Ele sempre foi um estudioso, foi ele que passou o conceito de sangue novos pra ela. Como os prateados se tornaram prateados, né? Por que eles receberam esse dom? E a gente tem algumas informações sobre isso. Mesmo assim, eu achei extremamente maçante esse primeiro ato do livro. E eu tava assim, tá, quando é que as coisas vão começar a acontecer? Eu quero ação, eu quero ver o negócio se desenvolver.
porque, pô, os caras têm superpoderes aqui, loucos, cada um pode fazer uma coisa, e aí a gente não via esse desenvolvimento, e a gente tava muito focado em certos pontos. Outra coisa positiva que saiu dessas 300 páginas aí foi o Maven. Eu não torço pro Maven, eu acho que ele é um personagem que ainda vai causar tanto transtorno nesse livro, sabe? Porque ele é aquele personagem que ele incita o mal, ele é perturbado, mas as pessoas acham que podem salvar ele. Então, esse achar que podem salvar ele é o segundo de hesitação, é o dar a segunda chance. E esse hesitar, esse dar a segunda chance, esse pensar que ele vai melhorar é a oportunidade dele de cravar outra faca nas costas. E eu acho que ainda vai dar muito o que falar no próximo livro. Mas a gente conseguiu entender um pouco melhor como funciona a cabecinha perturbada dele. A gente entendeu o que a Elara fez com a cabeça do próprio filho, como ele arrancou certas partes das emoções, dos sentimentos dele. Eu achei isso muito interessante porque ele é provavelmente o personagem mais dimensional desse livro, o personagem mais profundo, é o personagem que a gente consegue entender melhor, porque por mais que a Mari tenha se desenvolvido, ela ainda é muito, sabe? A gente consegue prever os movimentos dela, a gente consegue saber que ela vai sacrificar tudo pela família, que ela vai se atirar na frente do trem se ela precisar, que ela vai se entregar pro cara lá. A gente sabe que ela vai tomar essas atitudes. E o Maven não. O Maven, ele toma atitudes no livro que são surpreendentes. Ele é o personagem mais imprevisível do livro. E isso dá pra ele um valor muito grande dentro dessa história. Talvez o Maven aqui, junto com a Evangeline, tenha sido o que salvou o livro. Gente, olha que absurdo isso que eu tô dizendo. O Cole aqui é aquele personagem que, apesar de ele ter tomado o ladinho dele ali, ele ainda não engrenou. Ele é um personagem meio bunda mole. O cara foi obrigado a matar o pai. Aí ele perdeu o negócio, que era o trono, né, de Norta. Aí ele virou um rebelde e se apaixonou por uma vermelha. Ele já tá todo fora da linha e mesmo assim, não. Ah, eu sou o Cole, eu ando na linha. Isso me cansa muito, gente, porque eu acho que ele poderia ter tão mais potencial dentro da história se ele abraçasse a situação dele, se ele não ficasse toda hora retraindo e voltando pra trás com as coisas. O final do livro pra mim também foi bem desapontador. Acontece uma cena, umas 170 páginas antes do final, que você pensa enquanto leitor, a hora que eles descobrirem isso, vai dar uma treta. E aí o que acontece no final? É bem no momento onde eles descobrem isso. Não tem tchadã, não tem meu Deus do céu, não tem... Não, o pensamento final do livro é o pensamento que você teve quando você leu aquela cena há dezenas de páginas atrás. E aí eu fiquei tipo, ok, livro, você me embananou por 300 páginas, me deu bastante tédio, me deu uma narradora que não era a narradora que eu queria, tirou o ponto de vista de alguns personagens que eu acho que seria interessante, como a Farley, como o próprio Maven. Se esse livro tivesse terminado com um capítulo do Maven, contando as perversidades que passam na cabecinha desse menino, ia ser muito mais legal do que do jeito que acabou. Acontecem algumas coisas perto do fim que fazem com que o tom do livro mude. E é bem perto desse momento aí das 300 páginas. Quando o tom do livro muda, a vibe do livro muda para uma situação diferente. O livro não mantém o suspense que ele deveria ter mantido, tira completamente o leitor daquela tensão que ele deveria estar, e aí depois ele simplesmente atira em cima do leitor uma situação que não teve clímax pra chegar, não teve um momento de preparação, não teve a construção de uma reação ali, simplesmente ok, vamos lá fazer isso. Isso pra mim também pesou, porque eu achei que o livro devia ter mantido o ritmo, ou devia ter escalonado a tensão pra que a gente se preparasse, e isso não acontece. O livro simplesmente muda de tom e deixa o leitor flutuando ali no meio da confusão, sem dar muita continuidade nas coisas. E assim, eu não sei como ficam as minhas expectativas pro último livro, porque ainda tem muita coisa pra se desenvolver aqui. E lendo esse livro aqui, eu acho que ela vai precisar de muito mais páginas pra desenvolver tudo que ela precisa desenvolver. Se pra esse livro aqui, que podia ter tido pelo menos umas 150 páginas a menos, ela teve que escrever tudo isso aqui. E aconteceu quase nada nesse livro. Vocês sabem que desde o início essa foi uma história que eu apostei, apesar aí de todo o buzz negativo que tava rolando nela, de ser igual à trilogia Grisha. E eu li a trilogia Grisha, e é uma história que eu gosto bastante. Mas esse livro aqui fez eu cair um pouquinho do cavalo. Eu vou ler o último livro, eu ainda gosto da história, eu ainda gosto do mundo, mas pra mim, Victoria Aveyard deu uma pisadinha na bola com A Prisão do Rei. Então é isso, essa é a minha opinião sobre A Prisão do Rei. Foi um livro que me decepcionou um pouco, mas como eu disse pra vocês, estou aguardando o último livro, vamos ver o que acontece na conclusão dessa história. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa seu joinha pra me ajudar na divulgação e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!